O seu sorriso muda tudo, tudo. E quando você chega muda o mundo. No seu abraço encontro a saída. Fala, povo! Tudo bem com vocês? Estamos aqui diretamente do Barão Coworking no episódio de número 50 do podcast Você na Sua Agenda. E hoje eu estou emocionado. Vocês acabaram de ouvir, inclusive, a música que eu vou... Peraí que eu já esqueci o nome, mas eu vou falar já já. Muda Tudo, do Danny Black. Essa música foi escolhida pela nossa convidada Luciane Mina, que hoje completa a sua terceira participação, por isso que ela pode pedir música, entendeu, gente? Então, quem consegue alcançar a terceira participação no podcast Você na Sua Agenda tem o direito de pedir música, igual no Fantástico. E hoje temos um visitante novo, quer dizer, novo no podcast Você na Sua Agenda, mas antigo no nosso relacionamento, sorte a minha, que é o mestre Marcos Liberato. Irmãozão, prazerzão ter você aqui. Obrigado mais uma vez. Prazer é todo Minha meu. amiga, honra gigante ter essa dupla aqui. Gente, ó, eu acho melhor vocês pegarem caneta, papel e uma cadeirinha confortável, porque hoje nós vamos ter uma conversa, uma prosa da boa. E essa prosa de hoje, o que que a gente vai conversar hoje, né? Essa dupla esteve comigo num evento chamado Mercado do Bem-Estar, Entender para Atender. Em 2016, a gente fez esse evento aqui em Campos de Goytacazes. Foi no Ramada Hotel, onde nós recebemos já na época fisioterapeutas, psicólogos, professores de educação física, um grupo muito bacana. Dono de academia. Dono de academia. Tinha até o Érico Barreto, radialista atualmente da Hits FM, ele fez deu uma palhinha lá para a gente. E aí, por que a gente está conversando com isso? Porque outro dia me perguntaram, professor Ângelo, há quanto tempo o senhor está estudando o mercado do bem-estar para fazer o seu livro? Aí eu lembrei que é desde 2016, a partir desse evento que a gente fez aqui em Campos. E aí o que acontece, gente? 10 anos, né? 2026. E aí eu quero saber a opinião de vocês, o que aconteceu no mercado do bem-estar de Campos ao longo desses 10 anos que a gente está militando nele, né? Então, mas primeiro a gente tem que fazer aquele ritual do Você na Sua Agenda, que é a apresentação dos convidados. Como a mamãe me ensinou, ladies first, primeiras damas. Lu, fala, quer dizer, assim é difícil vocês, porque não há um humano na face da terra de Campos de Goytacazes que não conheça vocês dois, mas vamos ter que cumprir aqui o ritual. Lu, fala aí quem é a Luciane Mina. Luciane, psicóloga, por causa desses 10 anos, já 40 anos de experiência. Ah, né? que legal. De caminhada, e nesse trabalho de desenvolver pessoas, de atender pessoas, de cuidar de pessoas, eu quero, sinceramente, que a gente deixe um futuro melhor para os meus netos. Né? Deus Então, quiser, o que a gente está verdade. fazendo hoje para colher amanhã? Então, esse tem sido o meu foco, seja nas ações, né, extra rede social, mas a minha presença na rede social hoje é com esse propósito. O que a gente pode fazer para que os resultados fiquem melhores? Perfeito. Porque eu quero, sinceramente, um dia de onde eu estiver, olhar e dizer, opa, eu contribuí para deixar algo melhor para eles, ou para ele. Perfeito. Não para eles, vai vir uma galera, bora aí. Fala, Marcão, quem é Marcos Liberato? Vamos lá. Primeiro, prazer estar aqui com você. Boa, irmãozão. Prazer estar com a Luciane. Demais. Assim, é regozijante estar aqui. Verdade, verdade. Bem, eu sou publicitário já há algum tempinho, sou um apaixonado por marcas e ao longo desse tempo eu descobri que todo publicitário ele é apaixonado por pessoas também. Verdade. Né? Apaixonado por pessoas, por sociedade. Então, eu me dedico a não só fazer campanhas, mas estudar o comportamento do consumidor, estudar as pessoas, para a partir daí a gente conseguir entender um pouco de consumo e como que esse consumo move a sociedade, como que esse consumo nos faz. Na verdade, muitas das vezes nós somos aquilo no qual nós aparentamos ser, mas nem sempre somos aquilo que te demonstra. E o consumo, ele é muito pródigo nisso. Porque, às vezes, o que a tua boca não expressa, o teu consumo revela.
Então, o verdade, publicitário, é verdade, o publicitário é. ele tem que ter esse Tá viés. ligado nisso, né? Essa Exatamente. sensibilidade. Sensibilidade. É, se a gente parar para pensar, Marcão, nunca a psicologia esteve tão próxima ao marketing como Sempre está esteve. hoje, né? Aí, inclusive, tem uma área que cresce muito, de forma muito veloz no marketing, que é o neuromarketing, Uhum. justamente para entender o comportamento humano. Então, cara, Esse advento da IA, né, IA. da alta tecnologia, isso projeta de uma forma muito, muito potente meios publicitários e comunicacionais, mas o marketing em si, ele está alicerçado pelas baixas tecnologias, que são sociologia, antropologia, não é, filosofia. Não é à toa que nosso primeiro ano de faculdade, eu mesmo cheguei achando que eu ia arrasar, porque ia ser o Washington evento do primeiro ano. E o primeiro ano foi de estudar sociologia, antropologia, filosofia, ética. Então, tudo isso é que, na verdade, compõe uma sociedade, porque é onde a gente bebe para poder fazer as nossas campanhas. Né? Se você não entende, você não persuade. É. Verdade. Aquele Simon Sinek já falou, né? 100% dos clientes são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende negócio. Exatamente. Falando nisso, minha amiga, falando em pessoas, voltamos de novo para Ladies First. Lu, lá em 2016, lá em 1900 e Ângelo Menino, nós estávamos... Engraçado, né? Falar que Eu gosto dessa frase. falar que 2016 já é antigo, é muita pressão, né? Eu fico preocupado com isso. Mas vamos lá. Você conversava com a gente na época, no evento, sobre orientação dos times para ação, né? Você falava de coaching nesse evento. E aí, na sua visão como psicóloga e consultora ainda de gestão de pessoas, o que mudou na forma como a empresa e profissionais enxergam o cuidado com a saúde emocional nesses últimos 10 anos? Eu acredito que o cenário ficou muito mais delicado. Prova real disso é que a gente aí agora em maio de 2025 vai estar colocando uma norma, né? A NR1, que você já conversou aqui, Que eu conversei inclusive, com as né? meninas, E que ela vem falar da saúde mental das pessoas, dos grupos, das empresas, do empresário, e que em 24, né, ela surge 133 mil solicitações. Caraca. Em 25, o 133 virou 164, então a solicitação está sendo cada vez maior. Isso quando a gente faz um cálculo, né? Cálculo do absenteísmo, cálculo do presenteísmo, cálculo do afastamento real. Está sendo um prejuízo significativo. Gigante. Né? Verdade. Então, por números, por lei, por conduta, a gente está vendo que a situação, infelizmente, ela não melhorou. Né? Tanto que agora a gente precisa do auxílio de uma lei que tem que dizer para a empresa como você está observando os riscos, né, psicossociais que o teu funcionário está atravessando. Quais são os programas que você tem? Mas sabe quando você chega num lugar e você precisa dizer para as pessoas respeitem-se? É óbvio, né? Então a gente... Mas alguém já falou que o óbvio precisa ser dito várias vezes. E aí precisa, então, que o cuidado dentro da empresa ele tem que estar acontecendo e hoje ele tem que estar acontecendo por lei, né? Eu acabei me dirigindo nessa área, né? Eu acabei me tornando uma implementadora da NR1, mas o que a gente observa é o implementador estuda, as pessoas falam, mas ninguém quer aplicar. Então, a gente ainda está dentro de um cenário que vai preocupar bastante, porque é só o peso da lei que vai fazer com que alguma coisa aconteça. E, assim, verdade, será que vai mudar mesmo? Vamos torcer. Marcão, na época, voltando lá em 1900 anos de meninas, 2016 de novo, você
ficou responsável por conversar com a gente sobre comunicação na era digital. Isso. E aí, meu amigão, de lá para cá, redes sociais, produção de conteúdo e marketing digital cresceram avassaladoramente, né? Uhum. Como você enxerga a evolução da comunicação das empresas e profissionais do bem-estar ao longo desses 10 anos? Houve uma crescente, né? Inclusive o tema entender para atender nunca foi tão aderente justamente por isso, porque cada vez mais precisou se entender a tecnologia que estava crescendo, que estava ao dispor de todo mundo, e entender como que esse consumidor, esse novo consumidor, ele ia interagir com essas novas tecnologias. Então, na época, nós estávamos ainda falando de Google, de SEO. Surgiu o Instagram. E se o WhatsApp, acho que ninguém vai usar. Olha só. Eu lembro que você trouxe uma informação do Google Ads, Exato. mostrando para os professores de educação física que a atividade que as pessoas mais buscavam no Google era treinamento funcional. Treinamento Aí o funcional. professor, meu Deus, amanhã eu tenho que colocar essa atividade da minha academia. Exatamente. Então, assim, naquela época, ainda era um marketing, ainda estava se tentando fazer um marketing digital focado em algoritmos, focado em crescimento, em expansão. Como que eu pego a minha mensagem e eu levo para o maior número de pessoas? Então, o marketing naquela época, quando surge com tudo isso, é entender as tecnologias para poder atender o meu mercado, mas dentro dessa ótica. Só que aí, nós estávamos conversando aqui internamente, Mudou tudo. o marketing está em O cima de jogo- dois pilares muito fortes, dentre outros, mas dois muito fortes. Tecnologia, que nós estamos falando, sociedade. Gente, O quanto que nós mudamos ao longo de 10 anos, com uma pandemia no meio que mudou a ordem de consumo, que mudou tudo, então o consumidor ele mudou. O consumidor hoje não é o mesmo de 10 anos atrás. A Luciane me perguntou do meu filho tem 7 anos, não estava nem nascido ainda. é verdade. O meu filho hoje, a maneira que ele consome tecnologia, que ele tem um consumo dele é totalmente diferente da minha época. Então, tudo mudou. E quando muda, você tem que começar a olhar para esse novo cenário e passar a entender. Então, na época, o consumidor ele estava se ambientando com isso. Hoje, nós já temos, nós somos a última geração que entendemos o analógico. A partir da nossa geração para baixo, todo mundo já nasceu digital. Digital, é verdade. Então, mas o que mais temos ainda são empresas analógicas. No mercado do bem-estar, muita Muito, empresa analógica. Então, nesses 10 anos, o que mudou foi justamente isso. É o olhar do marketing para a tecnologia, essa interação. E o consumidor, antes ele estava no centro da comunicação. Hoje, o consumidor ele é a comunicação. Hoje, o consumidor ele é o agente. Nós não tínhamos ainda a massificação dos influencers. Então, hoje, aquela pessoa que consome é a pessoa que vai produzir o conteúdo da marca. Então, está tudo meio que junto e misturado. Então, as marcas estão tentando entender como que interage com esse novo cenário, ainda mais com o advento da inteligência artificial, que aí veio para bagunçar esse colheito de uma forma bem... Ângelo, será que se te contasse lá 10 anos atrás e nós estaríamos vivendo isso tudo? Que a gente estaria conversando no podcast. 2016, né? Falar de um exatamente. podcast, falar verdade. dessas mudanças e pensar, era inimaginável a pandemia, né? Inimaginável, verdade. Esse A pandemia. meio de comunicação aqui, ele inexistia naquela época. Não, e a pandemia, como você falou muito bem, né? Ela é, assim, não é o Ângelo que está falando isso, o que eu tenho lido Uhum. nos especialistas, tanto de marketing quanto na psicologia, ela é dentro do mercado do bem-estar, ela é o grande marco de mudança comportamental. Uhum. Porque a gente sai, principalmente lá no meu maravilhoso mundo do fitness, a gente sai do modelo de um consumidor que queria estética, ponto, mais nada, estava bom, ficar fortinho, maravilhoso, para um modelo de saúde e qualidade de vida. As pessoas querem viver mais e melhor. A moeda o valor hoje é longevidade saudável. Uhum. Então, assim, e isso muda tudo nesse jogo. Muda tudo, não só na educação física, mas vai mudar na psicologia, na nutrição e tal. Aproveitando que você levantou a bolinha para mim, minha amiga, dentro nesse espectro agora, né, dessa mudança de comportamento da pessoa buscar saúde e qualidade de vida, e dentro desse modelo de NR1 que ele surge para tentar salvar esse ambiente que está ficando cada vez mais, vamos chamar de
mais difícil em termos emocionais para as pessoas, qual o papel do psicólogo agora nas empresas para tentar reduzir esses problemas do tipo burnout que aconteceram na empresa, que estão acontecendo cada vez mais? Olha, eu acredito, tá? Que é a oportunidade de sensibilizar o indivíduo a olhar para si. Perfeito. O empresário sempre se preocupou com a empresa, sempre se preocupou com os resultados, e aí quando muda esse movimento, né, de vamos buscar a longevidade, ele precisa estar bem. Então, eu acredito que o psicólogo tem uma entrada decisiva se ele se predispõe a sensibilizar esse empresário para o autocuidado. Veja que a própria psicologia, expansão de consciência, ela está se transformando, percebe? Então, quando ela começa a buscar um olhar mais expansivo até sobre ela mesma, tá? A gente cria uma possibilidade desse indivíduo não só cuidar do funcionário, mas ele se olhar de uma maneira tão respeitosa, né? E ele faz esse cuidado de forma natural. Porque eu lembro que na época que nós fizemos esse encontro e já na execução do ser consultor, né? O empresário ele dizia assim, não, mas a equipe tem que sair bem, a gente tem que alcançar tal. E ele esquecia dele, então ele era mal casado, mal amado, mal pessoa, mas a empresa foi crescendo. Então eu penso que hoje essa desregulação é fruto disso. E a psicologia pode trazê-lo, né, na direção dele mesmo. Porque quando ele olha para si com um carinho maior, ele faz isso com mais naturalidade para a equipe. Ele não usa um treinamento que é um doutrinamento. Ele usa um treinamento que é um despertar, né? Então, eu acredito que a psicologia ela tem essa possibilidade. Mas a gente ainda tem muitos segmentos acadêmicos, muita ciência. Entende? Então, tudo está movimentado no digital, no rapidinho, e a coisa está no analógico. Então, é esse, vamos dizer assim, esse desencontro que eu acredito que é necessário que a gente interfira. Não sei como é que o Marcos Enquanto pensa. você fala isso dos gestores, porque a gente vem pré-pandemia, o cara que era o workaholics era o ídolo da história. Era o melhor, negócio de não ter vida pessoal. Sim. Você tinha que produzir. Depois, filho, tudo depois. tudo depois. O importante era que você era o dono da melhor empresa. Sim. Pós-pandemia, esse agora já não é a estrela do momento, né? O workaholics passou a ser um negócio pejorativo, inclusive. Então, legal você lembrar disso, porque a psicologia tem a oportunidade de começar pela gestão para partir, porque tudo parte dela, né? Então, se ela for impactada em autocuidado, eu concordo com você que é mais provável dela se preocupar com o outro. Perfeito. Tá vendo, gente? É por isso que eu trago essa galera aqui. Né? Marcão, muitos profissionais do bem-estar, professores de educação física, psicólogos, nutricionistas e terapeutas ainda têm dificuldade de comunicar valor e não apenas o seu serviço, tá? Eles ainda, de repente, foco ainda no produto. Quais erros de comunicação você mais observa nos meus colegas, quando eu falo não só da educação física, mas do nosso povo da saúde, na hora de comunicar nesse novo cenário do bem-estar, onde você já deixou a bola rolando, que o nosso consumidor mudou? O grande erro é não ir ao oftalmologista, falta de óculos. Miopia de marketing. Miopia de marketing. Porque nós estamos falando aqui que marketing é de pessoas, né? Isso. Então, não é um privilégio de quem trabalha no mercado do bem-estar. Infelizmente, é um sintoma de quase todos os mercados. É você realmente achar que o que você vai interagir com outra pessoa, basicamente oferecendo o teu produto. Mas o nosso produto é meio.
Quando a gente entende que o nosso produto é meio e que o cliente não quer o nosso produto, ele quer aquilo que o nosso produto vai fazer por ele, baseado nas dores que eles têm. Isso, e caramba, só uma parte assim, porque eu sei que você é um cara que gosta de ler. Meu amigo, a gente está falando, miopia de marketing é uma expressão de 1960. É antes de 1900 e Ângelo Menino, é bem Aham. antes. E aí, em 1960, o cara já alertou que a gente estava mais preocupado com o produto do que com o cliente. E a gente continua em 2026 pecando do mesmo Exatamente. jeito, cara. Henry Ford que falou que Henry Ford que falou que todo mundo pode escolher a cor do carro, desde que esse carro seja preto, ainda continua sendo A máxima. o quadro Que dentro isso? de várias empresas ainda, Meu exatamente. Deus. E assim, Que pena, né? Que é uma pena, um desperdício. É. Aí é um desperdício de dinheiro, um desperdício de tempo, um desperdício de oportunidade. E voltando à tua pergunta, como que Iva mais diga, como que o Profissional da profissional saúde. ele tem que criar essa relação, estabelecer essa relação. Primeiro é parar de olhar para quem está na frente dele como aluno, como cliente, enfim, olhe como pessoa. E tem que entender uma outra coisa, nem sempre aquilo que a pessoa está te falando é necessariamente o que ela está precisando. Então eu chego assim, Marcos, você precisa de quê? Cara, eu preciso ter mais fôlego, ter uma concepção mais anaeróbica. Mas às vezes, se você gostar de pessoas e me entender como gente, você vai sentar comigo e vai conversar. Mas por que que você quer isso? Pode ser que talvez na terceira ou quarta pergunta que você me faça, eu posso falar para você, pô, eu não consigo jogar bola com meu filho, cara. Então isso me faz uma falta, porque eu trabalho o dia todo, ele me chama para jogar bola, eu corro. Então a questão da atividade física para mim não está na questão só na aeróbica, é uma questão social. Toda questão de cliente vai ter sempre algo mais profundo em relação a isso. E quando você entende aquilo que você efetivamente vai fazer para aquele cliente, você cria no teu estúdio, se você cria no teu negócio, uma palavrinha que todo mundo fala, mas poucas pessoas colocam em prática. Diferencial competitivo. Porque a minha comunicação não vai ser mais na atividade, a minha comunicação não vai ser mais só no aluno, vai ser lá em você ser o melhor pai. Através de uma atividade física. Quando a gente fala de qualidade de vida, isso é bacana, é o que está em voga hoje. As pessoas querem. A estética ainda continua, mas a estética deixa de ser o santo graal, eu passo a vir para uma qualidade de vida. Só que ainda é um termo muito efêmero, muito vazio. Como que eu trago essa qualidade de vida? Que qualidade de vida para o Ângelo pode ser diferente para o Marcos, diferente para o Luciano. Então, eu tenho que tratar cada aluno como uma pessoa e única dentro das suas necessidades, do que ele quer, e a partir daí a minha marca vai conversar diretamente com ele, entendeu? E a partir daí, sim, eu começo a fazer com que o meu negócio crie valor. Porque tem uma perguntinha que eu faço nas minhas consultorias, como que o teu negócio pode e vai fazer sentido na vida das pessoas? Levantar supino não faz diferença na vida de ninguém. Fazer voador peitoral não faz diferença na vida de ninguém. Agora, você me dá uma condição, e eu tenho um exemplo que você me deu há 10 anos, eu acho, e uso até hoje, do senhor que fazia uma atividade porque ele queria ele queria pegar o netinho do colo que nasceu. Isso virou um vídeo na internet. Vídeo. Então é o seguinte, eu fazer com que esse senhor consiga levantar o filho dele no colo e ele brinque, talvez toda a brincadeira que ele fizer, eu vou estar na cabeça dele. Agora, com certeza. Eu vendi a mesma coisa, mas focado em levantar e descer de uma cadeira. Entendeu? Não vai rolar. Isso tá desde 1960, mas ninguém aplica isso. Olha isso. A miopia continua. Temos que arrumar um oftalmologista, então. Exatamente. Lu, no seu trabalho com coach e gestão de pessoas, você acompanha líderes e equipes. Líderes e equipes, né? Quais as competências emocionais ou comportamentais se tornaram mais importantes para quem trabalha no mercado do bem-estar atualmente? Esse olhar, né? Eu acho que ele é muito particular, né? E quanto mais particular fica o negócio, mais particular ficam as habilidades. É isso. Então, eu acho que se a gente fizer uma lista disso, né? Eu vou estar sendo justa com uns e injustas com outros. Mas o que eu percebo é que o indivíduo, inclusive eu levanto uma bandeira, né? Ser feliz.
olhar para as situações de maneira positiva. Por pior que seja o cenário, eu tenho que olhar onde que ele está, né? Se possível, eu estou em Campos, mas eu quero ir para Dubai, né? Definitivamente ungida nas bênçãos do amor infinito. Esse aqui é o Dubai. E aí, se eu consigo olhar isso, tá? E eu consigo entender que eu sou luz, ou seja, a qualidade da minha palavra interfere, a qualidade das minhas ações interfere, a qualidade das minhas escolhas interfere, eu então vou buscar as habilidades que vão me trazer isso. Entende? Então, e eu costumo dizer o seguinte, gente, Feluz não enche o saco. Então, se você estiver olhando de forma positiva e de maneira responsável, você não tem nem tempo para pegar, para pegar no pé do outro. Perfeito. Entende? Você vai fazendo a coisa de uma maneira tão bem feita, de uma forma tão íntegra, que sabe quando as pessoas estão falando alto? E essa experiência eu tive há muitos anos atrás, quando surgiu o metrô do Rio de Janeiro, quando eu morava lá há muito tempo atrás, né? As pessoas saíam do trem, gritando, só quero. Quando ela passava pela catraca do metrô, que era coisa chique, a gente percebia as pessoas fazerem o tom de voz. E você escutava o metrô. E você saiu do trem com aquela gritadeira. Então, o que eu percebo é que se a gente cria um ambiente feluz, tá? Onde eu vou buscar que as pessoas olhem para o que está acontecendo, mas sem se prender no que está acontecendo, mas para onde a gente quer ir. Sabe? O que eu tenho que fazer? Então, eu preciso trazer a minha equipe, dizer, gente, olha só, o resultado hoje não está legal. Nós precisamos chegar lá. O que a gente precisa fazer? O que está faltando? Né? Então, é falar e se permitir ouvir. É interagir, mas até para falar e se permitir ouvir, esse indivíduo tem que estar bem, porque às vezes ele está falando tanto internamente que ele não consegue fazer essa interação, percebe? Então, ele precisa trabalhar as habilidades intrapessoais, ele, novo, volta para ele, e aí ele tem um despertar maior com essa equipe, né, que tem um fazer diferente, para que então esse resultado seja melhor, percebe? Eu acredito que é muito por aí, porque às vezes essa semana eu atendi uma pessoa que ele disse, Luciane, o problema é que eu sou bom demais, paciente demais e ouço demais. Então as pessoas me fazem de bobo, entendeu? Aí eu tenho, olha isso, hein? Eu tenho uma equipe de motoboy. E o motoboy, ele só faz um trabalho, tipo, de 6 à meia-noite, né? Enquanto ele faz esse trabalho, se ele recebe por carteira assinada, tarará, o pagamento dele é 1. E se eu pago por viagem, o pagamento é outro. Mas se eu não pago por carteira, eu tenho um monte de risco administrativo. O grupo me convenceu, Luciane, de que eu devia de tirar a carteira e pagar. Assim, quando deu problema, eles caíram em cima de mim. E aí eu disse para eles, mas não foi vocês que pediram? Sabe qual foi a resposta que o grupo deu? Eu não sabia que era para fazer com as carteiras assinadas, deixou de assinar. Nossa Senhora. O grupo fez isso. Então, olha só, onde que estava a mazela? Foi quando ele foi bom demais, ouviu demais, entendeu? Então, a gente não pode dizer que o empresário precisa parar para ouvir. Porque às vezes ele está ouvindo demais e está dando ruim. Entende o que eu quero dizer? Então, eu até ia te perguntar. Porque normalmente quando a gente chega nessa coisa do time, né, de trabalhar em time e tal, fala-se muito em 2 habilidades hoje como muito importantes, a empatia e escutativa. Mas aí, pelo que você está falando, a gente vai ter que voltar para aquela resposta mãe de tudo que está relacionado a gente. Depende. Né? Toda vez que alguém pergunta o que eu faço nessa situação, é com gente? Então depende. Depende da situação, depende de quem é a pessoa, de que momento aquela pessoa está vivendo. E por isso que eu né, uso esse movimento Feluz como eixo. Perfeito. Porque eu preciso ter noção, né? Assim, o que eu estou falando para minha equipe, né? Mas isso significa que às vezes eu tenho que me posicionar melhor.
eu tenho que ser mais firme, sim. Alguns, em nome do, não, porque você vai deixando e daqui a pouco o cara diz, não, tu não sabia. Aham. Gente, a hora que ele me falou, eu respirava, eu dizia, meu Deus, eu vou morrer. Percebe? Então, é a gente olhar isso, mas mantendo esse eixo. Vamos manter um olhar feluz, tá? Vamos olhar que Campos tem jeito. Vamos olhar que o marketing vai nos ajudar. Vamos olhar que o bem-estar é a rota. Vamos olhar. Por mais que o local agora não esteja favorável, mas o que a gente vai fazer para chegar lá? Entendendo que é a nossa ação, a nossa escolha, né? Vocês que estão nos ouvindo não estavam aqui nos bastidores. Mas um diferencial entre nós três aqui é uma coisa que poucas pessoas têm, que é a cooperação. É o querer ver o outro feliz, é querer identificar o outro com melhores resultados. E aí é uma característica que, infelizmente, não se tem treinamento para dar, que é alma. Enquanto a alma não for boa, os resultados não serão bons. É bíblico. Se os vossos olhos forem bons, você verá o bem. E o contrário também é. Então, a gente precisa olhar para Campos, que é onde nós estamos agora. Qual é a qualidade do olhar das pessoas? Isso é preocupante. Mas isso não tem treinamento, ensino. A gente foi treinado por papai e mamãe, né? Papai e mamãe que deu essa moral para nós. Então, eu acho que é nesse viés. Eita, gente. Ó, lembra do papelzinho, da caneta que eu falei? Continua aí anotando, porque só vai piorar. Fica tranquilo. Marcão, há 10 anos o marketing digital ainda estava lá começando para muitos negócios locais, né? Locais, lembrando aqui Campos e região, que é onde a gente está atuando. Hoje, qualquer profissional, na verdade, qualquer pessoa pode produzir conteúdo. Na sua opinião, o que diferencia quem apenas está presente, né? Aquela famosa presença digital que a gente escuta, lê nos livros, né? Nas redes, de quem realmente constrói a autoridade do mercado do bem-estar? Primeiro, realmente, é você dominar o assunto no qual você está predisposto a falar. Porque pode parecer básico, a gente vê muitas pessoas, conteúdo raso, tentando criar autoridade. Aí você cria uma dissonância. Mas o principal disso tudo é você saber descascar uma cebola. Ou seja, são muitas camadas, mas o conteúdo genuíno está no meio. O pessoal achou que era para aprender a chorar, né? Algumas vezes acaba até chorando. Mas é você saber ser mais profundo, que está muito conectado com a outra pergunta que você me fez. É você. Eu não vou fugir disso em todo esse podcast, é você entender as pessoas. Então, se eu sou um profissional da área do bem-estar, um professor de educação física, eu vou fazer um conteúdo, concorda comigo que para fazer posições de abdominal, tem muita gente fazendo sobre isso. Né? Então, eu gosto sempre das minhas consultorias de fazer o seguinte: a verdade começa depois do terceiro porquê. Por que a pessoa faz abdominal? Deve dar uma resposta. Para ficar bem de saúde e tal. Mas por que ela quer estar bem de saúde? Fazer alguma coisa? Mas por que essa outra coisa? Nessa resposta começa a ficar bonita a conversa. E a partir daí é esse conteúdo que eu vou colocar na internet. Então, eu vou primeiro tocar numa dor real, né? Porque fazer abdominal só para ter um abdômen durinho é uma resposta superficial. Existem outras camadas por trás disso. Por isso, tem que saber descascar essa cebola. Então, eu vou tocar na dor real do cliente, eu vou me distinguir da concorrência, vou me distinguir de que está falando a mesma coisa, eu vou navegar por águas mais profundas. E a internet, ela está carente desse tipo de pessoa, desse tipo de profissional que converse de uma forma mais profunda, mas ao mesmo tempo mais leve, né? Sem ser professoral, sem ser muito jargão técnico. Como nós estamos fazendo aqui, isso. Tentando ser profundo de uma maneira leve, de uma maneira tranquila. Tem muitas pessoas que estão carentes desse conteúdo de rede social. E outra coisa é você colocar no algoritmo toda a responsabilidade do teu conteúdo. Não entregou, o algoritmo está contra mim. Ele é mau. Ele é mau. Estou atacando pessoas erradas? O algoritmo está contra mim.
Muitas das vezes, na faculdade, a gente tem uma disciplina que é a teoria da comunicação. A gente faz, tem o emissor e o receptor. Se o receptor entendeu errado, provavelmente quem estava errado era o emissor. Vou até dar um exemplo aqui. Todo mundo deve lembrar da campanha do Pablo Marçal para a Prefeitura de São Paulo. Opa. Né, que o Brasil inteiro ficou focado naquilo. E eu, sobre a ótica do marketing, eu fiz uma analogia em relação ao boneco M que ele usava. Porque nós precisamos de símbolos. Eu preciso de uma cruz para me ver cristão. Então, assim, o marketing ele bebe muito nessa questão dos símbolos. E o M do Marçal, aquele boné, fazendo uma outra coisa que o marketing usa muito, que é o contraste. Né? A vida é feita de contraste. Claro, escuro, alto, baixo, som, silêncio. Boné, termo. Um outro contraste que chamava atenção. Então, eu fiz uma analogia baseada na figura e por que aquilo estava gerando reverberação nas redes É sociais. estratégia pura, inclusive. Estratégia pura. Só que eu atingi um determinado público que começaram a me seguir por viés político. Então, assim, e aí, o que aconteceu? Foi erro meu. Porque na minha comunicação para toda a estrutura, faltou alguma coisa ali que eu não pesquei, que muitas pessoas entenderam o meu tom de marketing, mas eu alcancei pessoas do Brasil inteiro, que eu ficava assim, o que tá vendo? Chegando até mim e com comentários que eu via que não todos eles, nenhum foi assim, deselegante, mas eu vi que eu errei na comunicação. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter. Primeiro, explicar bastante e ser muito assertivo no tipo de público que eu quero atingir, como que eu quero atingir esse público, e a partir daí eu começo a a criar minha autoridade nas redes sociais. Então, aqui, lembra do entender para atender? Nós aqui, Luciane falou um pouquinho, né, nós campistas temos que olhar o viés e tal, mas nós temos um calcanhar de Aquiles, que é a questão do atendimento local, que muitas pessoas reclamam aqui na cidade. Né? Então, nós estamos pecando no atendimento, nós empreendedores. Mas nós estamos entendendo? É para você entender para atender. Se eu estou pecando no atendimento, eu estou pecando também no atendimento. Então, eu tenho que entender, primeiro, quem é meu público, por que meu público está reagindo assim. Enfim, é um somatório de questões que faz com que a internet ela seja um ambiente favorável para a minha comunicação. Não por acaso, quando eu escrevi o livro que você... Agora eu já estou querendo que você traga as suas... Eu preciso da sua opinião, porque é sempre... Quero o seu feedback profissional. O que acontece? Eu entendo que hoje a gente precisa acolher, orientar e acompanhar para poder fazer uma entrega de valor para as pessoas, né? Para que a gente consiga fazer uma mudança de estilo de vida, para que alguém consiga ter longevidade saudável, isso não acontece do dia para a noite. Inclusive, quando a gente falou agora que você comentou assim, eu quero jogar bola com meu filho, esse porquê, esse seu propósito, ele não vai acontecer na nossa primeira conversa, você com o professor de educação física na avaliação física. Ele vai acontecer se você permitir, porque é você que vai permitir, você cliente, né? Ao longo do processo que você vai tendo confiança em mim, aí num determinado dia de treino, você vai falar assim, Ângelo, sabe o que eu preciso mesmo? Eu preciso melhorar minha condição física para jogar bola com meu filho. E quanto mais cedo essa confiança entre nós acontecer, para que eu escute logo isso que você quer de fato, melhor vai ser para que eu possa trazer o treino mais específico para isso primeiro. Porque é isso que eu tenho que te dar primeiro. Depois eu penso no resto. Primeiro eu tenho que ouvir de você. Porra, Ângelo, cara, joguei bola agora, domingo com os meus filhos e consegui jogar. Eu estava jogando 5 minutinhos, botava a língua para fora. Agora eu estou jogando meia hora com eles bem. Opa, alcançamos a primeira etapa da nossa longevidade saudável. E daí a gente segue caminho. Mas aí tem uma palavrinha mágica, que você gosta muito dessa palavrinha mágica, que precisa acontecer para isso na realidade, que é uma palavra chamada relacionamento. Aí Relacionamento. Quantas pessoas, quantas marcas estão interessadas em se realmente se relacionar? O que é o Instagram? Porque hoje a gente ouve o Instagram o seguinte, o Instagram é uma máquina de vendas. Na verdade,
é uma rede social. Para as pessoas se relacionarem. Quantas vezes o meu conteúdo, eu estou produzindo ele com o intuito de me relacionar? O meu conteúdo é só o fato de eu jogar conteúdo para tentar obter uma autoridade, muitas vezes forçado, para conseguir de você algum... Vender uma coisa. Para vender alguma coisa. Verdade. Então, assim, todo conteúdo, toda interação, ela precisa ter o poder transformador de quem está do outro lado. Se não tiver, está faltando alguma coisa. Eita, nós. A cabecinha tá enlouquecida aqui. Lu, eu vou mudar aqui um bocadinho que eu ia perguntar a você, porque você falou um negócio aí que tá aqui maquinando minha cabecinha. Você falou do Fé Luz, que é a sua bandeira, né? A sua orientação mais forte para as pessoas. E eu acredito muito nela. E agora você me deu assim uma explicação melhor disso, o quanto que isso é profundo, né? E saindo dos estereótipos da gente já trazer precisamos trabalhar tais coisas. Alguém já falou que gente não é ciência exata. Então vai depender do contexto. Mas, sabendo que o ambiente realmente interfere muito, até no nosso estilo de vida, aquele papo do nutricionista, né? Você quer parar de comer doce? Então não compra doce, filhão. Tira o doce da sua casa, que vai ficar mais fácil você evitar isso. Trazendo isso para a psicologia, como é que eu crio um ambiente ou possibilidade de criar um ambiente fé-luz, como você falou? Eu penso, tá? É que é importante que a gente fale um pouco mais sobre amor, fale um pouco mais sobre respeito, né? Fale um pouco mais sobre limite, fale um pouco mais sobre cuidado, zelo, sabe? Então, se você vai me servir água, se você fizer isso, me perguntando qual é a quantidade de água que eu quero, se eu quero água gelada, misturadinha, né? Só esse jogo faz com que o meu nível de satisfação seja muito maior. Eu tenho feito, no ano passado eu fiz um movimento de procurar as pré-escolas, falar com os pais de criança pequena. Mas o meu papo com ele é assim: no seu trabalho, você tem um colega implicante? Tem. Você tem uma colega fofoqueira? Bicha ruim. Tem aí eles, primeiro eu trago o ambiente de trabalho. Ok, beleza. Agora, você concorda comigo que esse indivíduo que não divide bem com você o seu ambiente de trabalho, o pai dele falou para ele, né, na hora de um problema, que deixa comigo que eu resolvo? Ontem, escutando o Bernardinho, ele falou assim: quando eu era menor e o meu treinador me apertava, eu chegava em casa reclamando, a minha mãe dizia assim: presta atenção e na próxima aula se supera. Agora, quando eu chego em casa e falo: mãe, o treinador me apertou, ela diz: pode deixar que eu vou lá resolver. Tá certo? Então, a diferença é brutal. Concorda? Então, para que a gente construa essa caminhada feliz, eu acho que a gente precisa voltar para questões éticas, para a questão de zelo. Sabe? Quando eu estou falando de amor, eu não estou falando de I love you, eu estou falando de amar ao próximo como a si mesmo. O moço está falando disso há 2000 anos. Né? Gente, vamos prestar atenção, né? Tá na hora. Há 2000 anos, né? Então, puxa, eu vou fazer tal coisa, mas eu gostaria. Gente, é uma pergunta ruim, safada. Gostaria que fizesse isso para mim? Não. Então, para que vai fazer para o outro? Puxa, igual vizinho ruim, maior domingo de tarde, escutando uma música brava, um som enorme. Como se ele morasse sozinho no prédio. Entendeu? Ele pode ouvir a música dele? Pode. Fica à vontade. Pode. Mas ele precisa ouvir o tempo inteiro, forçando todo mundo. Compra um fone, filhão. E ele não gostaria, tá certo? Que fosse o contrário. Que fosse o contrário. É só uma pergunta boba. Simples assim. Gostaria que isso fosse você? Não, para.
Entende? Então, eu acredito que a gente precisa construir essa relação, e eu penso que a melhor forma de transformação rápida, sabe o longo que é rápido? São as crianças. Acho que Entendeu? E aí a professora tomou. Gente, olha o estado de desrespeito que os professores estão enfrentando. A NR1 lá no Nordeste, o colégio teve que pagar uma fortuna para professor. Olha que absurdo. O sujeito que está na função de ensinar, ele está sendo atacado. Então, a gente precisa reconfigurar determinadas coisas que, no meu olhar, são básicas, né? Mas que são necessárias. Gente, olha só. Isso aqui dá outro podcast. Anota tudo. E, gente, a quantidade de corte que vai ter esse podcast vai ser um negócio de louco. Me permite uma questão por aqui favor. que estou ouvindo a Luciane falar, e para quem pode estar nos ouvindo, está pensando assim, qual a relação que tem de você fazer um podcast com uma psicóloga e um publicitário? Exato. E Total. aqui está falando aqui, total, eu vou dar um exemplo aqui agora, baseado em como que, tanto que eu costumo falar da faculdade, que nós somos os psicólogos do consumo, né? É verdade. Porque assim, vamos imaginar, pegar um cenário aqui de um garoto que está com baixa autoestima. E essa baixa autoestima, ele pode fazer o seguinte, ele pode ir na Luciane Mina e a partir de diversas técnicas, mas o Luciane vai colocar nele um empoderamento para ele poder ver o valor dele. Né? Perfeito. Mas se ele não for no psicólogo, essa baixa autoestima dele, ele pode ir no shopping e comprar uma camisa da hora, ele vai ser tipo, irmão, você não vai falar que eu sou menor do que você, olha a camisa que eu tenho e você não usa. Entendeu? Eu posso ser um publicitário, eu tô olhando pro meu lado, todo mundo progredindo, cara, eu tô mal, eu posso não. E ela vai tirar de mim um valor que eu não tô vendo. Ou então posso comprar um iPhone, comprar um MacBook, tirar umas fotos, botar na rede social, todo mundo. Pô, agora sim, Marco. Entendeu? A relação do consumo. Mas aí também tem outro viés que ela deve estar pensando também. Como que eu construo somente no consumo? E a responsabilidade desse consumo? Eu substituir, talvez, ou melhor, eu colocar... Isso aí é bem volátil, né? Muito volátil. Cara, volátil. O empoderamento do iPhone vai durar uma semana. Exatamente. Aqui a gente está falando de algo sustentável, emocional. Então, ao mesmo tempo que nós, publicitários, temos que entender que o consumo tem esse poder, que nós somos meio maléficos aqui, entendeu? Porque a gente faz o que... Olha, eu vou te dar um empoderamento através desse produto que você vai consumir. E você se empodera, mas ao mesmo tempo, e aí vem o que o marketing hoje mais consciente está começando a fazer, é o seguinte, eu entender a sua dor, te dar esse produto, falar, olha só, isso aqui não é a razão de ser, não. Por que você está assim? Por que você está consumindo assim? O que está te faltando a partir daí? A marca tem que ser ao mesmo tempo, responsável nessa questão. Então, assim, essa relação de consumo com psicologia, com publicidade, ela anda muito junto. E aí, vamos voltar àquela pergunta, como que eu gero valor? Se eu não tivesse olhar psicológico para a minha atuação profissional, eu não vou chegar nesse nível de maturidade e entender que ele está na minha academia por causa de má autoestima, ele está na minha academia porque ele terminou um relacionamento, ele está na minha academia, eu vou colocar tudo dentro do mesmo pacote, que não, ele quer estética, ou ele quer qualidade de vida para ele poder ter longevidade. Muitas das vezes, a longevidade todos nós queremos, mas naquele momento, a decisão dele ir lá e fazer uma matrícula não está na longevidade. Aí o profissional ele tem que ter essa maturidade, criar esse relacionamento para poder aí sim ele conseguir fechar todo esse quebra-cabeça. É uma escuta inteira, né? Exatamente. Porque eu vou te passar a bola. A escutativa que você falou, ela tem que ser mais profunda. Porque, se, por exemplo, vamos supor, a gente está no podcast e eu estou aqui e você, pô, tô incomodado com esse microfone aqui, pô, só esse microfone. A minha escutativa, pô, o microfone não tá legal, deixa eu ajeitar para ele. Mas com o meu olhar, aí já vem uma outra ciência de baixa tecnologia, que é a antropologia. Por que o microfone está incomodando ele? Mas o que tá incomodando, cara? Como é que foi teu dia? Pô, Marco, a correria, bati meu carro. Opa,
Não é o microfone que está incomodando ele, é o carro. Então, assim, se esse olhar para a vida que a gente tem que ter, eu trouxer para o marketing, nossa, Aí, a minha marca vai conversar com esse cliente de uma forma que talvez nem ele mesmo se reconheça na conversa que ele vai começar a estabelecer. eita, nós. E Bichinho aí? é bom, né? Nossa senhora. Minha admiração. Vocês A dois receita são. é verdadeira. É, não, caramba. O problema dele foi juntar os dois. Que problema bom que eu arrumei, né, cara? Galu, a gente está aqui conversando sobre o mercado do bem-estar. 10 anos de evolução, né, do que aconteceu nesse mercado. Vocês já deram o parecer do que está acontecendo, o que aconteceu, né, ao longo de 10 anos, como é que a gente está agora em Campos e região. E aí, o que você pode deixar de... A gente, o livro lá fala de acolher, orientar e acompanhar, né? O que você pode deixar de orientação para os profissionais da área da saúde para que a gente possa melhorar esse relacionamento com os clientes, usando o Kotler lá do marketing, para que a gente tenha um relacionamento saudável e duradouro com essas pessoas. Que a gente possa realmente conquistar a confiança delas para que a gente entre nesse nível de relacionamento que vocês estão trazendo aqui. Um relacionamento saudável que o cara fala assim, cara, eu preciso continuar investindo na minha terapia com a Luciana, eu preciso continuar investindo na academia onde eu estou matriculado, porque é aquela história do autocuidado consciente. Mas o autocuidado consciente, para ele acontecer de fato, eu acredito muito, é isso que eu escrevo no livro, a participação do profissional da saúde é fundamental porque só com um relacionamento saudável, e aí por isso acolher, orientar e acompanhar, é que a gente consegue, porque mudar estilo de vida é muito difícil. Mudar a alimentação é difícil, incluir atividade física na nossa rotina é difícil. Dizer que é ótimo ir para a academia. Mentira, não é não. É difícil. Por quê? Porque você tem outras coisas para fazer. Você não vive só para treinar. Não sei que você for atleta, mas se não for... Eu tenho muito isso com os meus alunos da graduação. Eles trabalham o dia todo e estudam à noite. Então, que hora... E olha que eles estão fazendo educação física. Que horas que esse povo consegue treinar? Então, eu já vejo neles que poucos conseguem treinar para eles. O máximo que sobra são as aulas práticas da faculdade, que não são para isso, né? Eles estão aprendendo a dar aula. Então, é outra pegada. Então, assim, qual o conselho que você dá, qual a orientação que você dá pode deixar para os profissionais da saúde que estão nos assistindo, para que esse relacionamento seja melhor, para que a gente consiga realmente fazer diferença na vida das pessoas? Pode. Acerroide. Só Olha, nada que 10% não resolva. O que eu quero é assim, esse indivíduo, para que ele consiga estar bem com o cliente dele, né, ele precisa estar bem com ele. Isso. Né? E aí foi o que o meu amigo falou. Para eu ouvir exatamente a necessidade do outro, eu preciso me ouvir. Se eu não tenho esse hábito, eu posso até intencionar uma escuta, posso até intencionar o terceiro porquê, eu posso até intencionar um relacionamento, mas eu não vou saber fazer essa estrada. Entende? Então, eu preciso construir, de novo, um caminho da Luciane para a Luciane, eu e eu mesmo. Porque isso faz com que eu possa transpirar quando, naturalmente, eu venho conversar com o outro. Né? Então, eu hoje, como vó, já estou na linha do vó, né? E as minhas filhas sempre... A gente até conversou sobre isso, né? Elas sempre dizem, mãe, faz educação física. Mãe, se mexe, mãe, vai para academia. Tá. E aí, olha que legal, né? Quando eu fui convidada para ir para academia com elas, eu ia de má vontade, para poder estar com elas. Eu lembro dessa fase também. Né? Eu ia de má vontade, beleza.
E aí, eu conversando, né, e buscando, nas minhas conversas com elas, eu tenho uma interlocução legal com elas, e aí a mais velha falou, mãe, como é que você vai levantar Tiago? Você vai, né, você precisa brincar com ele, e realmente no início eu ficava muito cansada. Mas isso não me motivou. Tá? Eu comecei a estudar a expansão de consciência. E na expansão de consciência, a gente parte do princípio que se eu quero uma conexão maior com o meu eu superior, eu tenho que ter um corpo preparado para isso. Olha isso. Quando nas minhas meditações, papai, eu falo isso, para melhorar a minha conexão, e me veio claramente assim, como que você vai melhorar a sua conexão se o seu corpo não suporta? Naquele momento eu mudei. Então, olha só, não foi eu ficar saudável, não foi meu neto, que é uma coisa importante. Muito importante, tá? Eu estava aqui pensando nisso. Mas a conexão. Então, até para que esse indivíduo possa me ouvir, ele tem que estar numa vibe muito limpa. Ó, ele tem que estar numa vibe muito limpa, porque ele vai partir do princípio. Luciana, ela vai querer brincar com o Tiago? Não quis. Mas a hora que eu comecei a pleitear uma conexão genuína com o meu eu superior, e ele disse, você não tem condição corpórea, a alimentação mudou, eu levantei mais cedo, eu acordo de madrugada, eu faço não sei o quê, por isso, entendeu? Então, por um olhar próprio, eu te diria, quem me ouviu estava se ouvindo. Entendeu? E que legal, né? Não por acaso a palavra motivação é motivo que leva à ação, e cada um tem o seu, né? Sim, exatamente. Tem... E aí é essa escuta que o Marcos estava falando. Eu tenho que estar com uma escuta tão limpa, não é para pressupor que o cara vai valorizar, não é para dizer o melhor, não. Eu preciso estar tão bem que eu escuto um sussurro longe. É difícil você fazer uma pressuposição dessa de um psicólogo, tá certo? Então, para eu ouvir, eu preciso estar muito limpa nos meus julgamentos, nas minhas... Livre de julgamento, de preferência. Exatamente, entendeu? Então, a minha indicação é, se você quer ouvir bem o teu cliente, busque meios seus para ouvir primeiro o seu cliente maior. Amar ao próximo como? Não é nem mais como. Anotou? Anotou? Então fica bem aí. Marcão, dando continuidade a esse corte sensacional que a gente acabou de ganhar. Essa aula. Voltamos aí de novo. Agora conversando, ela falou, a gente vai continuar conversando com os profissionais da área da saúde. Como é que a gente consegue comunicar isso? Ou como você fala, descascar a cebola? Como é que eu vou... Sem chorar. Sem chorar. Como é que eu vou comunicar esse nível de relacionamento através das redes sociais? Na verdade, não só em relação às redes sociais, mas principalmente dentro da própria academia, dentro do próprio estúdio. Porque tem gente que deixa para falar na rede social aquilo que não conversa dentro do próprio negócio. Tem marcas aqui em Campos, uma academia, não vou dizer o nome, que fala em humanizar a marca no outdoor com foto de inteligência artificial. Que humanização é essa que eu estou levando? Entendeu? Assim, é uma dicotomia do discurso e da prática. Né? Mas assim, você tinha... O primeiro ponto importante, tem que haver consenso aí entre... Coerência entre discurso e prática. Então, beleza. Não então, externar aquilo que você não é, ou que você não quer. A comunicação do que a gente está falando, de um relacionamento saudável e duradouro com o cliente, ela começa lá no local, ao vivo e a cores. Perfeitamente. Na verdade, começa dentro dele mesmo. Pegando o gancho da Luciane, que é o seguinte, você tinha perguntado às pessoas aí para poder pegar papel e cadeira. Então, vou dar aqui quase que um framework. Nossa, meu filho. Corre, se você não pegou a caneta agora, corre, porque agora é hora. Então, assim, várias perguntas que ele tem que anotar e responder de forma sincera e honesta, e aqueles 10, 15, 20 minutos diários que ele vai ter
consigo mesmo para pensar no negócio dele é para quem eu vendo, por que que eu vendo, por que que essas pessoas consomem de mim, pode ser academia, pode ser estudo de pilates, por que que elas consomem de mim, aquilo que eu falei, como que o negócio pode fazer sentido na vida dessa pessoa, como que eu quero que essa pessoa pense ou fale de mim. E branding é aquilo que falam de você quando você não está na sala, né? Aquela coisa básica, assim, né? Então, assim, essas perguntas respondidas é o início da minha reflexão em relação ao meu negócio. Se não tiver isso claramente dito, eu tenho dado mentoria na Tech para startups. Então, quando eu pergunto assim, qual é o diferencial competitivo? Veja bem, não está maduro. E quando ela me dá uma resposta clara, olhando no meu olho, posso até não concordar, mas ela pensou no negócio dela. Pode estar precisando de um direcionamento. Quando fica vago, não está pensando. Então, como é que eu posso ter sucesso se eu não parei para pensar no meu negócio? Então, respondo essas perguntas. Cada pergunta, use 3 porquês. Nunca a primeira resposta vai ser a resposta válida e correta. Correta, assim, não existe certo e errado, mas não vai ser a resposta mais usual. Então, faça essa anamnese do seu negócio e a partir daí você vai começar a ver como que com essas respostas eu consigo mudar o meu microambiente. Qual é o meu microambiente? É dentro do meu negócio. Então, como que eu posso falar de uma marca acolhedora se o meu professor não está satisfeito comigo de alguma comunicação? Como que eu posso falar que a minha marca ela é inovadora se eu olho o meu logo, a marca serifada parece 1960 da minha opinião de marketing. Então, eu começo a olhar isso primeiro e depois eu vou olhar o meu negócio, fazer um olhar 360, tira um dia, olhe o seu negócio como se você fosse consultor. Eu tive uma aula que me marcou bastante na faculdade, com o professor, mestre Leonardo Vasconcelos, fotógrafo. Ele falou o seguinte, nós vamos fazer uma oficina de fotografia, fotografar campus. Aí nós fizemos, tá? Depois faz o seguinte, vão domingo de manhã agora, 5, 6 horas, ande pelo centro de campus, mas ande somente olhando para cima. Você vai descobrir uma campus que você nunca viu. Já fizeram essa experiência? Não. Faça. É. Porque a arquitetura de campus de baixo virou aquelas lojas. A arquitetura de cima está toda década de 50, de 30. Então você olha campus de uma forma assim, caramba. E é a realidade. Então, assim, é você olhar o teu negócio com um novo viés. Entendeu? É trocar a retina, se a gente pode falar isso. Então, olha só, quantas vezes você parou e olhou o teu negócio como se fosse o teu cliente? Porque é fácil eu falar do meu cliente, é fácil até ter uma escuta ativa e a partir daí eu entender um pouco do que o meu cliente está falando, mas é muito difícil eu olhar para o meu negócio e ver, ele realmente tem razão, entendeu? Uma coisa é o porquê que ele está reclamando. Outra coisa é o que meu negócio está fazendo que chega ao ponto dele reclamar disso. Então, esse olhar para o negócio é muito importante. E estabelecer uma rotina para que isso seja uma coisa periódica. Isso pode ser semestral, pode ser, bimestral, mas você tem que parar e olhar, porque os teus clientes são rotativos. Então, as pessoas que estão no seu negócio hoje podem não ser as mesmas que estavam 6 meses atrás. Então, preciso naturalmente estar conversando. Isso tem que ser um comportamento. Tem uma palavra que, infelizmente, eu não consigo encontrar tanto nos negócios aqui em Campos, que é cultura. Cultura de marca. As marcas precisam ter uma cultura. Eu preciso entrar numa marca e entender de alma. Entender a alma daquela marca. Por que meu filho, aqui uma história real, por que meu filho, com 3, 4 anos mais ou menos, o meu caçula, a gente não dava fast food para ele. Tentou ao máximo, né? E nós decidimos um dia assim, vamos levar você no McDonald's. Quando ele entrou no McDonald's, a primeira batata que ele pegou assim, papai, que saudade eu tava de comer isso aqui. Como uma criança pode ter saudade de uma coisa que ela nunca experimentou? Ela já estava consumindo a cultura de marca há muito tempo. O McDonald's já estava comunicando há muito tempo. Tá entendendo? Que saudade que eu tenho de um negócio que eu nunca comi. Exatamente. Essa foi chocante. Isso a marca, ela chega antes do negócio. É isso. Então, assim, se você não cuidar da tua marca como um todo, a tua reputação e tudo mais, pode não haver espaço para o teu negócio surgir. Cara, entendeu? essa expressão aí foi sensacional, irmão. Falar isso pro cara do McDonald's vai chorar. E aí, eu vou trazer para cá um bastidor que nós falamos aqui. Quantas marcas nós temos na nossa cidade? É uma reflexão que nós temos que fazer. Negócios diversos, inúmeros. Quantas marcas?
E marca que a gente está falando não é ter logotipo, negócio aberto. Não, é marca mesmo, com propósito, com valor. Eu saber. A gente estava falando dois exemplos que a gente teve aqui, ó, Nolasco e o Livro Verde, né? Exatamente. Que eram marcas que representavam praticamente a cidade. As duas jaz. Infelizmente, as duas jaz. Assim, o Livro Verde, nós temos o Livro Verde, que foi, não sei se foi a primeira, segunda... Primeira. A primeira livraria do Primeira livraria do Brasil. Nós tínhamos o Monitor Campista, que é um dos mais antigos jornais do país também. Nós temos uma história, que essa história está se esvaindo por não cuidar da tradição. Eu queria trazer um negocinho. Olha, por favor. Aproveita, que consultoria. Eu, se fosse você, ouvia, contava, faz de novo. Isso custa caro, caramba. Anota com vontade. Lu, como é que a gente faz para encontrar você nas redes sociais? Eu sou digitar Luciane Mina. Gente, e agora vocês vão encontrar um clone também, mas é a Lu também, pode ficar tranquilo. E aí, esse Luciane Mina tá no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, tudo que é lugar, TikTok, beleza. E aí, como é uma coisa assim, gostosa de fazer, né? Convido você a dar uma passeada no meio. Há alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de estar na Índia. E vi uma cena que eu não consegui trazer. Eu já tenho 20 anos que eu estive lá, né? E eu não consegui manifestar essa cena, né? E essa semana eu achei alguma coisa que expressa, e eu procurei fazer, eles chamam de remix, né? Onde eu procurei fazer uma análise, a minha singela análise, sobre como a gente recebe um impacto e transmuta para dar uma conotação melhor à nossa vida. Então, eu tenho procurado estar na rede, não com um propósito de dizer, vem fazer terapia comigo. Eu tenho estado na rede com o propósito de dizer, o que você pode fazer para ficar melhor? Melhor no seu relacionamento, melhor com a sua alma, melhor com o seu filho. Olha o link que você acabou de fazer com toda a orientação que ele deu. É exatamente isso. Eu tô aqui ouvindo, jovem. Não tá fraca, não. É isso. E meu amigo Marcão, como é que a gente te acha nas redes sociais? Facinho, vai lá no Instagram, Marcos com UV Liberato, e vai encontrar. Porque agora a gente tem tem dois Marcos Liberato lá. Cara, qual é o do marketing lá? O V, Marcos V Liberato. Particular, mas Marcos V Liberato. Se quiser também ter da minha agência, fulltype.ag também no Instagram. Perfeito. E aí, quer trocar uma ideia. A coisa que eu mais gosto, cara, é até contraproducente a gente falar isso. Mas eu acredito que eu só consigo crescer se eu trouxer todo mundo crescendo junto comigo. Com certeza. Um publicitário dentro de uma sociedade com marcas definhando, ele não consegue prosperar. Não vai andar para frente. Então, assim, eu gosto de trocar ideias. Aliás, Marcão, ninguém, né, cara? Ninguém, exatamente. Num ambiente que está todo mundo derrotado, não adianta você ser o melhor da derrota. Exatamente. Né? Eu tinha um colega que disse, cara, eu prefiro ser o gerente do supermercado que o dono da barraquinha no final. Então verdade, mais ou menos isso. E assim, coisa que eu mais gosto é conversar, trocar ideia sobre o nosso mercado, trocar experiência. Então, me chama lá que, independente de consultoria, a gente está apto a conversar. Perfeito. Assim te cresce, né? Meus amigos, gratidão, mais do que gigante ter vocês aqui. Eu acho que a gente vai ter que marcar vários outros. Até você fazer 3, vai pedir música, a gente vai. Eu estou debutando hoje. Né? Gente, foi assim maravilhoso. Espero que o caderninho tenha ficado cheio, porque com certeza aqui não faltou, foi ideia. Já vou pedir o Kailan para a gente conseguir colocar esse episódio o mais rápido possível no nosso canal Voa Talks. Vai para lá no YouTube, inscreva-se no Voa Talks para a gente continuar trazendo para vocês mais conteúdo de valor e vocês vão compartilhando com os amigos para a gente fazer o canal crescer cada vez mais. Forte abraço e até o próximo episódio.